Deus vai falar com muita gente. Fala. Então, amada, eles eram rejeitados naquela caverna de Adulão. Davi entrou lá sozinho, eu imagino que todo mundo já pegou seus paus, suas pedras, facas, seja o que for que eles tinham ali. Eu sei que eles não eram guerreiros, mas eram pessoas que estavam tentando sobreviver, eram sobreviventes dos ataques, das perseguições, né? Das rejeições diversas. Então aqueles homens estavam ali. Só que Davi chegou ali quietinho, maroto, né? A Bíblia diz que ele era mionzinho, né? Certamente a homens grandes. Ele simplesmente ganhou a confiança daqueles homens. Ele simplesmente chegou, foi chegando e foi a aparência, como a essência que vinha com Davi, a questão de ser parecido com Cristo, né? Já mudou, já fez aqueles homens ver que tinha luz naquele homem. Já deu para ver que tinha a essência de Deus naquele homem. Ele não tinha ouro nem prata, porque ele era um fugitivo. Ele estava fugindo de Saul para não morrer. Então ele entrou naquela caverna. Acredito que não tinha nada, nem comida, nem nada. Mas ele achou graça. E ali aqueles homens já o fizeram como seu capitão, como seu pelotão de frente. E ele ali conduzia aquela gangue, né? Aquela equipe de homens. Porque fala que eles eram realmente um povo excluído. Não tinha ninguém ali treinado para a guerra, não. Aí foi chegando Joabe, né? Que foi capitão da guarda de Davi. Foi chegando alguns, poucos, muitos poucos. E ali Davi foi vivendo naquela situação de fugitivo, junto com aqueles outros. Ele se misturou aquela turma. Só que todo mundo agora atendia ao comando de Davi. E Davi não chegou mandando. Aquela simplicidade dele, né? Só que o Espírito do Senhor estava sobre ele. E quando o Espírito do Senhor está sobre você, nada pode te atingir, nada pode ir contra você. Pelo contrário, você atrai multidões, você atrai pessoas, você atrai os rejeitados. E Davi estava na posição de rejeitado, de excluído, de perseguido. Só que ele não deixou isso tomar conta da alma dele. Os sentimentos dele eram de liberdade. Só que longe do palácio. Só que longe das vistas de Saul. Porque Saul literalmente queria destruí-lo. E ele botou guerreiros preparados para isso. Né? Como Abner, como outros, né? Que a gente sabe da história. Então Deus, Ele quer que a gente entenda que quando você diz, eu estou sozinha nesse negócio, não se esqueça que Deus é poderoso e o exército dele é muito grande. E eu quero falar um pouco de Abigail, né? Que a Abigail, sei lá, eu amo Abigail. Abigail era uma mulher pacata, simples, mas certa. Mas tinha um marido mau, rico. Segundo a palavra, ele era descendente de Caleb. O nosso querido Caleb. Só que esse marido dela não tinha nada a ver com Caleb. Era descendente, mas era uma das peças podres, né? Entendeu? Dos frutos podres. Mas era da descendência. E ali, aquele marido dela, ele era Nabal, o nome dele. Riquíssimo, ele tinha muito, ele estava tosqueando ovelhas. E Davi, junto com a sua tropa, com a sua equipe de homens, que a gente fala os valentes de Davi, né? Eram valentes, homens valentes, se tornaram homens valentes. De opróbrio, de escondidos, de negligenciados, perseguidos e tudo mais, se tornaram valentes. Por quê? Olha só o nome. Os valentes de Davi. A referência era Davi. Por causa de Davi, por causa de Deus que habitava em Davi, é que aqueles homens tiveram o que tiveram. Foram aparados e se tornaram um grande exército, um exército poderoso. Então Deus pega, ó, esse cara que não sabe nem manusear uma pedra, atira para a esquerda, vai para a direita. Mas quando Deus quer, ele bota a espada na mão e faz guerrear e faz acertar milhares. Porque quando o Senhor disse, eu sou o capitão, eu sou o Senhor dos exércitos. Então Ele é que guerreia por nós.
Ele fala, essa guerra não é tua, é do Senhor. Tem de bom ânimo, falava com Josué. Tem bom ânimo, eu venci, tu também vai vencer. Né? Não te aparte desta lei. Medita de dia e de noite, Josué 1:8. Medita de dia e de noite. Né? Usufrui. Era isso que Davi fazia, meditava de dia e de noite. O Senhor era a vida dele. Era o ar que ele respirava, era o alimento que ele se alimentava. Era o Senhor o alvo dele o tempo todo. Então ninguém podia com Davi por isso, segundo o coração de Deus. Ele sabia quem era por ele, ele sabia quem conduzia ele. Porque não tinha exército grande, não tinha ninguém. É tanto que ele teve Saul nas mãos por 2 vezes e ele não o matou. Por quê? Porque ele tinha um temor. Então falta ter temor, o servo tem que ter temor. Mesmo que o opressor venha contra você, não mate, deixa que é Deus que faz o serviço. Né? Nós não precisamos de dar uma mãozinha para Deus, porque as mãos de Deus são poderosas. Ele tem mão em todo canto, ele tem olho em todo canto, ele tem ouvido em todo canto. As lâmpadas do Senhor, elas clareiam qualquer trevas. Nada fica oculto quando a luz chega. Então Abigail ali, onde ela entra nesse cenário? Ela entra nesse cenário quando ela ouve falar que Davi se levantou mandou o mensageiro pedindo Nabal, ele soube que estava tosqueando as ovelhas em tal lugar, ele disse, olha, pede para o teu servo, para o teu senhor, né? Fala que eu mandei dizer que o teu servo, Davi, gostaria que você mandasse alimento para esses homens que estão com fome. E lembre a ele que nós ajudamos, nós ajudamos a cuidar, quando eles estavam tosqueando, né, nós cuidamos dos servos dele, não deixamos que ninguém invadisse o território para roubar, porque naquela época existia uma grande ação, né, de pessoas... saqueadores, palavra, muito obrigada. As palavras eram muito saqueadores. Então eles saqueavam o território, levavam as ovelhas tosqueadas, levavam o dinheiro, levavam tudo, né? Levavam os ouros, né? As dracmas, a moeda da época. Né? E Davi servia naquele tempo para os seus valentes para proteger. De graça, eles protegiam, não deixavam que ninguém roubasse. Eles não roubavam e não deixavam ninguém roubar. E ele mandou avisar para o Nabal que ele fez esse serviço. Que agora ele gostaria de achar graça diante dele para receber um punhado de comida para eles comerem. Ele não estava cobrando uma taxa, não. Ele estava só pedindo para ele analisar o que ele fez e levar em conta, né? Mas Nabal disse, eu quero saber de Davi, por quê? Porque ele era simpatizante de Saul, né? E era mau. Ele disse, Davi é um fugitivo. Quem é Davi? Quem é Davi? Davi já era rei. Não estava atuando dentro do palácio porque ainda não era o tempo, mas ele já era ungido rei. Ele sabia que tinha uma unção de rei sobre ele. Não só uma, mas várias, né? Ele foi ungido, se eu não me engano, 3, 4 vezes. Né? Então, ele ali estava esperando o tempo de Deus. Obedecendo o tempo de Deus. Quantas vezes as pessoas não obedecem o tempo de Deus? Já sabe que é alguma coisa que é logo tirar da cadeira. Não espero o processo. O processo ele tem que acontecer. Início, meio e fim. Se você quebrar o processo no meio, você tem que voltar para o começo. Então não quebra não, não inventa não. É Deus que sabe o tempo. O tempo é de Deus. E ali, Abigail ficou sabendo que ele negou. E ficou sabendo que Davi disse, pois amanhã mesmo nós iremos entrar na cidade, não vai sobrar animal nenhum, nem criança, nem ninguém. Vai morrer todo mundo, ia ser um genocídio, né? Ia ser. Ele se irou, ele disse que ia matar mesmo, e ele tinha poder para isso, e Deus daria na mão dele. E ali, Deus é tão soberano, levantou quem? Abigail. Nem na história estava, ninguém nem sabia quem era. De repente, aquela mulher aparece no cenário. É assim que Deus faz. Por que eu estou falando das mulheres hoje, né? Mas enfim. Levantou Abigail e ela, o servo falou assim, a senhora está sabendo de um babado fortíssimo aí? Eu usando um termo bonitinho, né?
Ela não, que babado. Seu marido esculhambou com Davi. Davi mandou pedir comida. Davi, aí falou quem era Davi. Acho que ela já até sabia, né? Porque a notícia corria pelas bocas de Matilde, né? Todo mundo, um falava pro outro. Né? Então, Davi sabia. Davi era conhecido já. E os seus valentes também. E ali ela disse: que houve? Me conta. E o servo contou, disse: olha, seu marido fez isso. Davi cuidou, né, tal, fez tudo. Mandou pedir um punhado de comida para eles sobreviverem, né, que estão na caverna. Aí ela disse: ele fez isso, fez. Pois quietinha, ela pegou um jumento, né, botou uva passas, botou tudo que tinha de coisa, de comidas que não perecíveis, né? E encheu o saco e levou. Botou 2 jumentos cheios, né? Com a carne. Botou bastante coisa. Ela botou muito mais do que Davi pedia. Muito mais. E botou. E saiu quietinha. Não avisou pro homem mau, que era o marido. Ela sabia que ele era mau. E ela foi. Dizem que não pôde desobedecer, mas dessa vez ela desobedeceu, mas na obediência de Deus, né? E ela conduziu as coisas. Ninguém sabe quem é filha, a gente não sabe da genealogia dela, só sabe que ela apareceu fazendo. E ela evitou, o ato dela evitou que uma cidade inteira fosse destruída. Olha que coisa. Uma atitude muda muita coisa. E ela foi e encontrou Davi no caminho, se prostrou. Davi já vinha furioso. A Bíblia diz que Davi vinha já com sangue nos olhos para destruir. E ela se prostrou, desceu do jumento diante do rei, se ajoelhou, se prostrou e disse: meu Senhor, perdoa a tua serva. Ore calamanagaçou. Perdoa a tua serva porque eu não sabia. Eu soube agora. E assim que soube, eu me movimentei e vim. Não leve em conta o marido que eu tenho. Perdoe ele. Ela intercedeu. Ela achou graça diante de Davi. Davi falou assim: bom, diante dessa atitude, não farei o mal que tentava fazer. Né? Mandou ela voltar para casa, pegou toda a carga. Viu? Pegou toda a carga. E foi, seguiu, deu meia volta. Então não aconteceu nada naquela cidade por causa da interferência de uma mulher chamada Abigail. E não só isso, como todos sabem que essa atitude gerou, né? Abigail simplesmente se tornou esposa de Davi, quem sabe, né? Disso. Por quê? Porque o ato dela foi tão tremendo, mudou tanta coisa que Davi disse não. Quando Davi, e aí Deus, de calabaço, de cantaremanaia, Deus logo em seguida matou Nabal engasgado com osso de galinha. Comia aquelas coxas de galinha gorda, né? Enfiou na goela, meu filho. Já era. Caiu mortinho. E aquela mulher ficou viúva. Muito rica, mas viúva. Naquela época, dinheiro não era tudo. Tinha que ter um marido, um filho, né? A hereditariedade era mais importante que qualquer riqueza. E a Bíblia não conta que ela tinha filho com aquele homem. Não tinha. E que coisa incrível. Depois que ela ficou com Davi, ela gerou. Esse Deus não é a gente não. Ele escreve nossa história lá na frente, quando nós vamos só viver. Nasceu filhos dela com Davi. Ela tem filhos com Davi, mas não teve com Nabal. Não era pra ser, né? É porque Deus sabia já do futuro dela, né? Deus já tinha escrito a história dela. Deus não coloca ninguém no cenário se antes escrever a história. Maria, Davi casou com outras mulheres mesmo. São muitas, minha filha. Para contar tem que botar na ponta do lápis. Mas a Abigail é uma das pessoas que a gente pode dizer, ó, cuidado, que a gente pode declarar, né? Que foi uma das mulheres importantes. Fora Betseba, ela foi muito importante na vida dele, né? Ele teve a filha de Saul, a Mical, mas Mical não teve filhos. Por quê? Porque foi arrogante. Então Deus escolhe a quem ele abre a madre, a quem ele fecha a madre, quando é o tempo de ter filho, quando é o tempo de não ter, quando nasce, quando morre. Deus é dono de tudo. Deus é literalmente dono de tudo.
e de todos. Então aquela mulher, Abigail, ela simplesmente foi agraciada por Davi. Davi foi, quando soube que ela ficou viúva, logo em seguida, foi logo. Já mandou chamar para ser esposa dele. Se casou com ela. Teve filhos com ela. E a história dela está registrada. Não é qualquer um que a história está registrada. Então fez muita diferença a atitude dela. Então a nossa atitude é uma atitude de benevolência, de reverência, uma atitude direcionada por Deus, ela aplaca uma ira, uma guerra, ela impede uma guerra. Ela impede uma matança. Por isso o Senhor manda a gente usar um filtro, que assim também é a palavra mal colocada. Às vezes uma palavra só, ela destrói um exército. Mas uma palavra só também, ela evita que o exército seja destruído. Aleluia. É calabassa. Meu Deus. Então, eu tô aqui me lembrando me lembrando, né? Quando Eliseu estava ali orando quietinho, falando exército, eu me lembrei. E seu moço, Jesus falou assim, Senhor, agora nós morremos. Agora nós vamos morrer mesmo. Porque o rei da Síria está vindo contra nós e é com gosto de gás em Samaria. Agora vai matar nós. E ele olhou aquela quantidade de cavalos e cavaleiros nele, né? Montado. E aí Eliseu, calmamente, nem se mexeu. Falou assim, Senhor, abre os olhos desse moço para ver quem é por nós. Porque até então ele estava vendo quem era contra eles. O que aconteceu? Deus abriu os olhos dele. E ele viu milhares de cavalos e cavaleiros, tudo cheio da glória de Deus. Então, quando Deus de Calabasura canta, quer que a gente enxergue, ele abre os nossos olhos espirituais para saber que existe um exército a nosso favor. E Deus, ele não age com quantidade, ele age com qualidade. Então, quando Deus também quis destruir o exército do rei Senaqueribe, ele simplesmente falou o quê? Mandou só um anjo. Um anjo com a patente alta, viu? Ele destruiu, foi 185 mil homens. Então, esse anjo, é brinquedo não. Esse anjo, meu filho, ele é poderoso. Esse exército que Deus tem para nos livrar é poderoso. Então a gente não tem que ter medo. Não ter medo de enfrentar, amadas, o exército que vem contra nós não, que não é nada não. Entendeu? Esse exército que se levantou para fazer alguma coisa contra nós, não tem poder algum se o Espírito Santo estiver conosco. Se o anjo do Senhor estiver conosco, nós não temos que temer. Não temos que temer a nada. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então, ele fará coisas extraordinárias. Nós temos que não duvidar disso. Então Deus, ele já levantou um exército para lutar a seu favor. Ele já levantou um exército poderoso, com delegação de acontecer cada caso, cada situação. Então não duvide disso, tome posse. Tome posse, porque eu tenho certeza que o Senhor vai te empossar de todas essas libertações. Ele vai te libertar de todos esses insultos malignos. Você tem que levantar a mão e dizer, escuta aqui, Satanás. Eu sou lavado e remida pelo sangue de Jesus. Eu tenho a marca do Todo-Poderoso. Eu represento um Deus que é rico em todas as instâncias. E sua riqueza não é perecível. Eu sou da delegação do Senhor. Sou do exército dele. Tenho referência dele, tenho cartas. Apresento cartas escritas pelo meu Senhor. Então, eu posso todas as coisas porque Ele me fortalece. Eu não tenho nada, mas Ele é tudo. E o tudo dele está sobre mim. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, não tem por que a gente duvidar, temer. Inimigo, ele joga as iscas, mas não somos obrigados a cair na isca dele. Satanás usa isca, mas não temos que cair.
Satanás manda demônios para fazer a gente se dispersar. Mas nós não temos que nos dispersar. Focar é a palavra de comando. Por isso o Senhor disse para Josué 1:8. Medita na palavra de dia e de noite. Que não se aparte dela. O que é isso? É a vida que Deus nos deu. É a comunhão. É o acesso. Acessa a mim de dia e de noite. Não se afaste. Não desvincula sua mente. Não deixe que nada te tire do foco que você está focado. Porque a vigilância é o quê? Vigiar e orar. Sem cessar. Tá lavando a louça, tá orando e vigiando, olhando, ó. Como os 300 de Gideão, né? Que eu gosto de citar. Aqueles que beberam água com a mão ajoelhada, ó. Cadê o inimigo, né? Só não olhavam para trás, mas é como se tivesse um retrovisor. Porque ali atrás tinha um anjo, né? Guardando eles. Mas o que eles podiam fazer, ó. Visão periférica. Os que beberam assim, ó. O inimigo era presa fácil, Deus falou, separa. Os medrosos, vai embora. Eu sei que de 32 mil homens, só ficaram 300. 300 homens. Então Deus, ele faz a seleção. Ele não escolheu os mais poderosos, os guerreiros. Ele escolheu um povo. Gideão já era o mais fraco, mais pobre, mais medroso. Deus falou, disse, eu vou te fazer forte. Aleluia. Eu vou te fazer corajoso. Aleluia. Eu vou te fazer ter bom ânimo. E eu vou te dar o olho que tu precisa enxergar. Então Deus, ele pega os improváveis e prova e faz chegar onde ele precisa que chega. Então não duvide. Tenha bom ânimo e vença a batalha. Eu disse para Josué, não te atemoriza. 9, né? 1:9. Tem bom ânimo. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa. Aleluia. Entendeu? Então faça isso, minha amada. Faça isso e você vai se dar bem.